Olá, estamos iniciando mais um webinário de formação com artesanato Mãe das Dores, patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará e a sua Casa Civil. Hoje com o tema Formação de Projetos Sociais e Marketing de Causa. E hoje temos como convidados Claudiene Moreira, PMO e especialista em recursos humanos, e Adailton Leandro, especialista em recursos humanos e empreendedor social. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para o grupo, na verdade para vocês, né, endereçado a essa temática tão importante. Né? Quando a gente fala sobre formação, a gente fala sobre projetos sociais e fala sobre marketing de causa, parecem ser situações diferentes. Em alguns momentos até são, né? Mas hoje a gente está tentando trazer aqui para essa conversa, para esse bate-papo, algo meio que linear, né? Meio que complementar uns aos outros. Vamos começar sobre a história da formação. Né? Aos empreendedores sociais e aos especialistas em recursos humanos, eu perguntaria, o que é ser um empreendedor social? Né? Eu acho que é uma das primeiras questões que a gente vai puxar antes de falar sobre o projeto social. O que seria um empreendedor social? Empreendedores sociais são pessoas que tomam a frente de negócios com finalidades sociais, que buscam, digamos assim, o bem-estar da comunidade, né? E, consequentemente, o bem-estar da sociedade como um todo. Adailton, você como um empreendedor social, você imaginava que de repente ia encontrar tantos desafios para poder empreender? A gente começa com a história de empreender socialmente, né? Às vezes pensando até em alguns momentos em certas facilidades, né? Mas aí depois que a gente vai tomando gosto com a coisa, pegando a coisa, a gente vê que tem algumas pedrinhas no caminho. O que você considera assim um dos maiores desafios quando empreendedor social? Olha, quanto à questão do desafio principal que eu acredito quando você passa a ser um empreendedor social, é o trabalho com a comunidade, até porque são várias cabeças pensantes. E daí nem todo mundo tem aquela visão de que um empreendedor social, ele não está ali apenas para se beneficiar. Ele não está, na verdade, para se beneficiar. Ele está para buscar benefícios em prol da comunidade, em prol daquela causa que ele sente a necessidade de trabalhar. Então, isso é o mais desafiador que a gente pode, digamos, colocar em prática. Né? É desafiador essa parte, onde a gente vai lidar com várias pessoas, onde a gente vai lidar com as pessoas achando que você vai enriquecer com aquilo, porque está buscando para a comunidade algo que eleve o potencial da comunidade, certo? Então, eu acredito que o mais desafiador seja isso, lidar com diversos pensamentos da comunidade. Uma coisa que me chama bem a atenção, eu tenho conversado com muitas pessoas que empreendem socialmente e começam com um sonho pequenininho e o sonho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e às vezes toma uma proporção, sabe, grande, né, uma coisa volumosa, né, que nem se esperava. Mas aí, alguns têm dito para mim que existe técnica para poder ser empreendedor social. Isso é verdade ou é mito, gente? Existe técnica para você ser um empreendedor social? Existe um passo a passo para ser empreendedor social ou é assim, ou é instintivo? Eu acho que técnicas não, mas eu acho que você precisa, né, de um combinado de conhecimentos, de habilidades, né, de posturas, de competências, tudo isso, claro, unido ao espírito de solidariedade, né? Mas eu acho que são necessários tudo isso. Conhecimento, né? Habilidade, competências e posturas.
Vou começar agora a puxar um pouquinho para a história desses conhecimentos, dessas competências. Se eu quiser ser um empreendedor social, que competências, né, que questões eu deveria estar agora nesse momento focando para ser um bom empreendedor social? Primeiramente, eu acredito que para mim ser um bom empreendedor social, eu tenho que viver o social. Eu tenho que ter uma experiência de que o social ele vai trazer o benefício para aquela comunidade. E eu acredito que quando a gente quer ser um bom empreendedor social, a gente tem que lembrar lá da sua infância, de trás de onde você veio, e que um dia você foi beneficiado por esse trabalho social que alguém lá atrás criou para você. Então, você teve aquela oportunidade, no decorrer do tempo você foi se aperfeiçoando, você foi tendo aquele conhecimento do que é o social, quais os benefícios que ele traz para uma comunidade. Então, a partir daí é que você se torna um excelente empreendedor social. A partir daquela causa que você abraça. Você precisa abraçar a causa, você precisa realmente trabalhar aquela causa e entender que a causa não é sua, não é um projeto pessoal seu, mas é um projeto comunitário. Uma outra coisa que é bem interessante a gente poder. A gente está como se fosse puxando a linha do novelo. Né? E no puxar da linha do novelo, a gente está falando sobre empreendimento social, empreendedores sociais. E o Adailton agora colocou uma coisa bem interessante: lembrar de uma certa situação ou de uma ação social que foi feita em algum período da sua vida, que por acaso você tenha sido beneficiado, é uma das questões que podem ser, de repente, com uma pista para a gente poder nos tornar um empreendedor competente, né? Empreendedor social competente. E aí a gente pensa e lembra, por exemplo, dos vários projetos sociais que são tocados por instituições como a Mãe das Dores, por exemplo. E aí eu vou começar agora a puxar para a questão do projeto social. Eu gostaria de saber dos convidados o que é que eles têm a dizer sobre a menção de projeto social. O que é um projeto social e o que é que nisso, quanto estrutura, se difere de um projeto qualquer? Então, um projeto social são iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma comunidade ou de um grupo de pessoas. Né? E no que ele se difere dos demais projetos é porque normalmente os projetos sociais eles não possuem finalidade lucrativa, né? Eles não têm uma finalidade econômica. Como o Adailton bem salientou, é importante lembrar que essa é uma causa coletiva, não é uma causa individual, né? Então, você está buscando a transformação e a mudança, né, de mentes num coletivo, no âmbito coletivo. Adailton, tu quanto empreendedor social e estando no front do trabalho da associação, quanto administrador, inclusive de alguns projetos que são tocados pela Mãe das Dores lá no Horto, né, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência, né, dos primeiros projetos que foram inicializados lá em cima, né, como é que isso começou, né, e no que vocês pensavam a princípio, quando começaram a instituir um pouco mais do que só o trabalho do artesanato e pensaram em fazer algo pela comunidade, pelo público das crianças, adolescentes, pelas famílias que lá estavam. Olha, quando se pensa na realização de um projeto social, de tocar um projeto social, de buscar benefícios para uma determinada comunidade, inicialmente a gente se avalia a carência, né? Aquela carência é o que a comunidade necessita. E aí, então, quando iniciamos, né, eu, juntamente com a Eliene, que já vem de longas datas nesse trabalho social, esse
esse trabalho de buscar projetos, de beneficiar a comunidade, a gente pensou naquelas crianças que, incluindo também os adolescentes, que ficavam em situação vulnerável em um contraturno escolar e que não tinha essa oportunidade de estar dentro de um projeto, porque na comunidade não se tem esse tipo de projeto para que acolha essas crianças. E aí, então, né, a gente pensou, vamos trabalhar essa questão do social, porque a Mãe das Dores ela já vem com um trabalho artesanal, onde já gera a questão da economia familiar, né? E daí a gente pensa, e as crianças, onde ficam? Como ficam os jovens? Como ficam os adolescentes? Digamos, um horário da noite. Onde essas crianças estão ao iniciar da noite? Elas estão dentro de casa aprendendo algo de interessante? Elas estão com os pais dentro de casa rezando ou fazendo algo do tipo? E aí a gente ficava se perguntando, do seu contraturno, o que é que faz? Então foi quando a gente começou pensando naquela questão de levar uma das coisas que é muito pertinente para a comunidade, que vem aquela questão da música, né? A gente resolveu levar um projeto de música para dentro da comunidade. Também, para outros jovens, a questão do artesanato também, de repassar essa técnica do trançado com a palha do milho, porque muitos jovens, muitos adolescentes, dentro da comunidade e nas comunidades circunvizinhas, sempre estavam ociosos e pensando naquela questão da perspectiva de um trabalho de carteira assinada, mas que poderiam estar naquele momento participando, engajados num projeto social como esse e se capacitando dentro do que o projeto tem a oferecer. Então, quando a gente pensou em levar esse trabalho, foi pensando nessa questão de futuro, que futuramente esses jovens, esses adolescentes, essas crianças podem estar no nosso lugar mais à frente, quando a gente estiver na velhice, que não puder mais continuar os projetos sociais, que a gente não tiver mais condições de tomar conta, que esses que aprenderam dentro do projeto social possam assumir e também trazer essa visão social dentro da própria comunidade. Bem interessante isso que o Adailton acabou de falar. Cláudio, eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa história do projeto social, perguntando para você o seguinte, que impactos e que perspectivas que a gente poderia mudar para uma comunidade, por exemplo, como a do outro, como qualquer outra, periférica, com a inclusão de um projeto social dentro da comunidade? Que mudanças, que perspectivas a gente poderia esperar com a implementação de um projeto? Eu acho que tem a redução das vulnerabilidades, eu acredito que tem o crescimento, né, da criação de postos de trabalho e de geração de renda, de alguma forma. Eu penso também que tem a questão da cidadania, né, de trabalhar os direitos, trabalhar a cidadania de forma coletiva e no âmbito individual também, né? Então, eu acho que tem inúmeros benefícios. A gente tem que lembrar que nós vivemos num país que, infelizmente, o Estado não alcança todos os territórios, né? O trabalho com as organizações e com os projetos sociais, ele vem justamente para tentar abarcar essa demanda, né? Digamos assim, de visibilizar essas pessoas que acabam ficando à margem ou invisibilizadas. Pois não, Adailton. Complementando essa fala da Cláudia, né, a questão dos impactos, uma das coisas que a gente percebe também dentro da comunidade quando há esse trabalho do social, é que a gente desperta em outras pessoas essa vontade, esse desejo de levar o social à frente, de buscar novos projetos, novas perspectivas. A gente tem exemplo dentro do próprio projeto, quando a gente iniciou o projeto com a técnica do trançado com a palha, de uma jovem que hoje ela ainda faz parte do projeto através do Bolsa de Estudos,
que ela aprendeu a técnica junto com a irmã dela, e daí ela despertou para o trabalho voluntário dentro da comunidade. É tanto que hoje ela é uma das atuantes dentro da comunidade com a gente dentro dos projetos. É a questão de planejamento, de ideias, de lançar a questão de novos projetos. Então, ela é uma das pessoas que foi beneficiada e se tornou voluntária porque despertou aquele desejo nela de trabalhar. E ela mesmo já chegou a relatar para a gente que dentro da família dela, via a questão da ociosidade dos próprios sobrinhos, sem ter o que fazer. Então, ela viu que isso dali tinha, de certa forma, uma perspectiva de futuro, de melhoria para aquela comunidade. Então, eu acredito que a questão do despertar do voluntariado, do despertar para essa questão da continuidade do social dentro da comunidade também gera um grande impacto. Nós conversávamos um outro dia sobre justamente esse impacto que o projeto Evoluir tem dado, né, e contribuído com a população lá do Horto, né, e esses depoimentos que o Adailto traz aqui só faz justamente agregar, né, ao que a gente tem conversado, tem ouvido da própria população. Uma pergunta que eu faço é sobre a história também da atração. Você falava sobre a necessidade de trabalhar, né, de fazer com que o projeto ele tenha a sua finalidade, para além do que as questões que o artesanato ele trabalha na comunidade com os artesãos, que é poder agregar lucro, né, para poder ter aquela coisa da subsistência. E o projeto social ele faz justamente aquela cobertura que o recurso financeiro às vezes não chega junto, não chega perto. Uma ação social às vezes chega um pouco mais distante, de que até o Estado não consegue, né? E a própria população que trabalha, né, e soa, né, para poder ganhar aquele recurso não consegue. E aí, o que a gente consegue atrair, por exemplo, com projetos sociais quanto esse, quando a gente tem um empreendimento que gera lucro do lado? A gente tem um empreendimento financeiro e a gente tem uma iniciativa social e a gente, de repente, tem os dois caminhando juntos. O que o projeto social pode agregar, por exemplo, aos negócios que são de fins lucrativos e o que o contrário pode acontecer do ponto de vista de atração? Olha, eu acho que ele atrai e fideliza clientes, né? Ele atrai pessoas sensíveis à causa, ele atrai apoiadores, investidores, parceiros. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Ele atrai aquela história das pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o trabalho, em, digamos assim, em contribuir de alguma forma, como o Adailto colocou com a questão do voluntariado, né? Primeiro que quando ele sensibiliza, né, a primeira coisa que a gente consegue perceber é a história dos valores do projeto com os valores do possível cliente ou do possível investidor. Houve aí digamos assim, uma afinidade, né, entre essa questão dos valores. Então, eu acho que é isso. Uma coisa bem interessante que você fala agora é sobre a história do valor, né? O valor que você diz aí é o valor agregado, né? É aquilo que tem a mais além de um produto que o cliente está comprando. Por trás do produto que o cliente está comprando, tem toda uma historicidade, tem um empenho comunitário, né? Tem um recurso, parte do recurso que vai para uma ação social, né? Tem uma transformação que acontece a partir daquele recurso que entra dentro do projeto social. Não é meramente você levar um produto de artesanato para casa. Existe uma coisa que está por trás e que é agregado. Aí eu pergunto agora para vocês, como é que a gente consegue, dentro dessa perspectiva de valor agregado, eu não vou usar a palavra vender, mas como é que a gente pode anunciar, né? A gente pode divulgar, né, esse tipo de iniciativa para poder fidelizar e atrair clientes para a loja e para iniciativas de empreendimentos como esse? Como que a gente pode atrair
o cliente para uma causa do tipo, para que ele possa estar sensibilizado com aquela causa a qual a gente, como, digamos, empresa, está abraçando. Ele precisa também, o cliente, ele precisa ser uma pessoa sensível e abraçar também uma causa social. Então, a questão das estratégias, da forma de anúncio, que você não está apenas vendendo um produto para, lá no final, você dar um percentual para um projeto social, mas sim você está vendendo um produto dentro da sua organização, dentro da sua empresa, e a partir dali, aquele produto vai gerar tanto benefício dentro da organização da sua empresa, como também vai gerar benefício para outros que não estão ligados à sua empresa de forma direta, digamos, funcionários, mas que lá fora tem outras pessoas que você abraçou uma causa e que levou esse trabalho para ficar agregado. É uma das questões aqui que a gente busca muito com o artesanato, né, na Mãe das Dores. Que a gente é um projeto social e a gente tem um projeto social com o trabalho da geração de emprego e renda, e a gente tem um projeto social além, né, que vai essa questão do projeto evoluir. E então a gente tem, digamos, uma organização sem fins lucrativos que vende um produto e que ela também dá uma assistência social, tanto dentro da própria organização Mãe das Dores, como também nesses projetos que estão paralelo ao trabalho do artesanato. Eu acho que aí pode... Pode falar, Cláudia, desculpa. Eu acho que aí pode estar relacionado também a busca por parceiros, né, que possam, digamos assim, se engajar na causa. Eu acho que é uma das formas de você comunicar ou divulgar. Eu acho que a gente pode escolher os melhores canais, né, de divulgação e os melhores formatos. Eu acho que a gente pode usar de transparência, né, mostrar para as pessoas e para possíveis investidores aquilo que a gente realiza, qual o propósito que a nossa causa tem e como que a gente consegue dar suporte para que essa causa aconteça de fato, né? Para que a gente consiga, digamos assim, promover transformação com aquilo que a gente tem, né? Eu acho que tudo isso contribui muito para essa divulgação do trabalho. Estamos agora falando sobre justiça social. Eu acho que é uma coisa muito bacana do que vocês conseguem agregar aqui com a fala, né? Uma vez eu escutei que quem não é visto não é lembrado. Tem a ver com esse princípio da divulgação, né, do trabalho que a organização realiza, né? Uma pessoa bem antiga falou uma vez para mim sobre uma história uma história bem remota, que falava sobre o adágio da galinha e da pata. Diz que a galinha ela tem o melhor marketing que a gente poderia imaginar. Ela, quando coloca um ovinho, é bem pequenininho o ovinho dela, né? E ela cacareja para os quatro cantos, né? Que colocou um ovinho. A pata, por sua vez, ela coloca um ovo até 10 vezes mais nutritivo do que um ovo de galinha, mas ninguém escuta que alguém vende ovo de pata. Então, tudo está na questão do marketing, né? Na questão de É porque, na verdade, assim, tornar a nossa causa visível é uma estratégia, né, para promover articulações e para captar recursos, né? Então, isso é importantíssimo. E aí a gente vem para a pergunta: o que seria, de repente, esse marketing relacionado com a nossa causa? O que seria, de repente, isso de anunciar, de tornar visível, de mostrar para as pessoas que existe uma experiência bacana acontecendo em comunidade tal, que é importante as pessoas se envolverem? Como é que a gente consegue anunciar isso, divulgar isso, fazer com que as pessoas elas consigam ter consciência do trabalho, que o trabalho que está sendo feito lá não é meramente para poder fazer com que o dinheiro chegue no bolso de alguém e fique lá parado.
o dinheiro ele vai circular e vai dar um efeito, vai gerar renda e vai gerar uma ação social. Como é que a gente consegue fazer isso? Olha, o marketing de causa, ele é uma estratégia, né, das organizações para promover esforços, né, sociais e ambientais que viabilizem transformações na comunidade onde eles estão inseridos, né, ou na comunidade onde de repente eles querem promover de fato mudanças, né? Então, assim, a questão do marketing de causa, né? Eu acredito que, como a Cláudia falou aí, a questão da promoção da mudança, né? Quando se trata da questão do marketing, vem também a questão da transparência, né? Que a gente está realizando determinado projeto social, determinada ação, e que a visão da gente como empreendedor social, como organização, não é lucrar em cima de uma ação, mas sim colher resultados positivos lá na frente de que aquela ação transformou a vida de alguém. E que essa transformação ela pode servir para longos e longos anos, porque aquela pessoa que foi transformada, aquela comunidade que foi transformada, ela pode estar sempre buscando melhorias no seu dia a dia para o futuro. É possível a gente alavancar negócios desses que a gente tem para poder gerar renda a partir do marketing de causa, pessoal? Sim, com certeza. Porque é aquela história que a gente estava falando, né? O marketing de causa, ele traz imbuído a história do valor agregado, né? E aí, quando eu lanço o olhar sobre esse valor agregado, como eu disse, existe uma afinidade dos meus valores com esse valor. Eu consigo alavancar, sim. Com certeza a gente, né, consegue sim alavancar negócios abraçando, né, uma causa do tipo. Basta que a gente possa chegar e planejar de forma essencial esse trabalho que a gente vai realizar. E a partir daí alavancar sim os negócios com as ações que estão sendo realizadas. Nós temos que entender, por exemplo, que dentro do marketing de causa existem duas abordagens que precisam ser levadas em conta, né? Existe o marketing social, que é quando você promove ações que visam a mudança da percepção e a mudança atitudinal dos indivíduos e de suas comunidades. E existe a responsabilidade social, né? Que ela é normalmente adotada pelas empresas. E aí, claro que ela vai trazer benefícios para clientes, né, para colaboradores, mas aí o objetivo maior dessa responsabilidade social é a elevação da postura ética da empresa, né? A gente tem que olhar, ter um olhar sensível para essas duas abordagens. Uma coisa que eu escutei uma outra ocasião, até na fala de umas conversas que a gente andou tendo em outros momentos, é que o projeto social, a causa social, ele não é uma caridade, né? É um retorno que se dá à sociedade daquilo que você lucra. Você trabalha, você é remunerado, mas é a contribuição e, de repente, responsabilidade de qualquer cidadão contribui com o processo de desenvolvimento da própria comunidade onde ele vive. Essa história da gente pegar. Eu amo a minha comunidade, eu amo o meu lugar, eu amo o meu território. Aí o cara pega o dinheiro, né, e de repente chilica para outro lugar para aproveitar e gastar o dinheiro em outro canto, que não na comunidade. E você vai deixar o quê para a sua população, a comunidade que você diz que tanto gosta? Então, a questão da responsabilização, né, é uma coisa que é endógena. A gente tem que começar a estimular esse tipo de coisa e mudar esse paradigma, né, que projeto social, que ação social é uma caridade. Não é caridade, não, é responsabilização social. Uma pergunta que eu gosto. Pois não, Cláudio, pode responder. A dimensão social, ela faz parte da integralidade do ser,
né? E ela não diz respeito só à questão da gente se relacionar com o outro, mas de que forma que a gente pode contribuir para o crescimento do outro e, claro, beneficiar-nos como um todo, né? Adailton, eu gostaria de fazer uma pergunta agora específica para você. É a partir das experiências, meu filho, do que você tem desenvolvido nesse período de pandemia. Não dá para a gente escapulir dessa temática, afinal, a gente está num webinário por conta justamente da Covid-19. A gente está provocando justamente essas conversas e essas reflexões pelos modelos de webinário patrocinado pela Casa Civil do Estado, justamente para dizer a quem é artesão, quem é artista popular, pessoas que são empreendedoras sociais, que tem possibilidade da gente poder sair dessa coisa que a gente acabou adentrando e foi tão enfatizado com a Covid-19. Existe possibilidade de a gente alavancar negócios, existe possibilidade da gente investir em projetos sociais, sim, né? Isso tem uma resposta positiva, mas eu gostaria de saber como é que você, nesse período de quase 2 anos já, como empreendedor social, dentro dessa história da pandemia, como é que você está conseguindo sobressair? Que tipo de estratégias você tem utilizado? Né? Você falou agora há pouco sobre a necessidade de planejar, de pensar, de refletir, né? De colocar na balança as coisas, tomar a decisão adequada para poder dizer assim, pronto, agora a gente vai. Como é que tem sido isso agora nesse período, meu filho? Olha, primeiro que acreditar. Acreditar que a gente vai conseguir de uma forma ou de outra, né? Por mais que a gente tenha vivido esse tempo e estamos vivendo ainda essa situação de pandemia. Então, um dos aprendizados que eu, durante esse período, né, veio como empreendedor social, como artesão, como pessoa, é que quando a gente acredita, quando a gente busca, a gente consegue. E aí vem a questão das estratégias. A gente mudou tudo para o virtual. A gente teve que se adaptar à nova realidade. Mas a gente saiu do físico, dos trabalhos físicos, nós como social, como empreendedor social, como organização social, saiu do físico? Não, não saiu. Uma das coisas, das estratégias que a gente começou a alavancar com relação aos artesãos, puxando bem para essa questão, quando se iniciou a pandemia, era um desespero. As pessoas, e agora como é que eu vou fazer e o que é que eu vou fazer? A economia foi uma das coisas que as pessoas começaram a se preocupar com medo de passar fome. A questão do psicológico, eu vou ficar muito tempo em casa, eu não vou conseguir. Então, nós, como artesãos, né, como empreendedor social, a gente tem uma das coisas que muita gente diz que artesanato, que o trabalho manual é uma terapia. Realmente é uma terapia, mas antes de ser terapia, ela é uma profissão. Ela é uma profissão. O artesanato, né, o artesão, ele é um profissional da arte. E daí a gente pensou estrategicamente, planejou como a gente vai fazer para manter os artesãos nas suas casas, trabalhando. Então, a gente começou a investir um pouco de fluxo de caixa que a gente, como uma organização social, daquela forma, vem e vai ao mesmo tempo, né? Vai um fluxo, vai só girando. Então, a gente pensou que a gente deveria investir aqueles valores que se tinha em matéria-prima para que os artesãos pudessem estar nas suas casas produzindo e que no decorrer dos meses tivesse um pouco uma garantia de que teria um valor ou outro. E aí a gente começou também a buscar os nossos parceiros que a gente já trabalhava há muito tempo. Um exemplo, a Cearte. Então, como é que vai ser? Vocês vão fazer pedido para a gente? A gente começou a procurar clientes que a gente já tinha um contato buscando. E a outra estratégia que a gente começou a fazer foi a questão da divulgação, as redes sociais, para que a gente pudesse buscar o cliente que ainda não conhecia o nosso trabalho, porque hoje um dos locais que mais se encontra cliente é nas redes sociais.
através das redes sociais. Então, a gente passou a trabalhar mais as redes sociais, né, estrategicamente, com a questão da divulgação do produto, com a divulgação da causa social também, né, que a gente fez. A gente firmou parcerias, que uma dessas parcerias, né, foi com a CUFA. A gente fez vários trabalhos dentro da nossa própria comunidade, que principalmente para aquelas pessoas em situação bem vulneráveis, né, a gente saiu selecionando a doação de cesta básica, de cartão alimentação, chips com internet móvel, porque muitas mães de família não tinham nem condições de colocar o crédito para os filhos acompanhar as aulas por meio virtual. Então, assim, a gente fechou parcerias, a gente trabalhou estrategicamente na divulgação do nosso trabalho social, do nosso trabalho artesanal, para que a gente pudesse superar e se manter até hoje. Vamos para a parte do buscar recurso, porque hoje, né, um país capitalista como a gente vive, que é o Brasil, a gente precisa de recursos para se manter. Para tudo nesse mundo a gente precisa de recursos. E aí então a gente buscou o quê? A gente, como a Associação de Artesãos, tem 37 anos de existência. Então a gente começou a buscar editais, começou a buscar parceiros com o governo do estado, né, parceria com o governo do estado para que a gente trabalhasse a questão dos projetos. E um dos resultados positivos que a gente teve nesse trabalho foi esse projeto que a gente está hoje realizando através dos webinários, para mostrar que é possível, que sempre vai ter uma saída, que estrategicamente, se você pensa, se você planeja, se você se organiza, você vai conseguir sair. Outra coisa que a gente pensa também, com relação ao trabalho coletivo. Quando se trata do trabalho coletivo, muito se tem a ganhar, muito se tem a conseguir. Hoje se trabalha muito o individualismo, se trabalha muito a questão do empreendedor, do microempreendedor, aquele empreendedor que vai estar de certa forma. É importante, mas quando se trabalha de forma coletiva, as tarefas são divididas. Vamos botar um exemplo bem prático com relação ao artesanato. O artesão ele tem que produzir, buscar a sua matéria-prima, ele tem que vender, mas antes dele vender, ele precisa formar preço, ele tem que divulgar o seu produto. Imagine aí, nós como associação, atendendo uma quantidade muito alta de artesãos, a gente conseguiu fazer um trabalho, a gente à frente, de buscar o cliente, de vender o produto enquanto os artesãos estavam nas suas casas produzindo. Imagina aí o artesão sozinho, como microempreendedor, realizando esse trabalho diretamente da sua casa, ter que vender, ter que produzir, sem ter o cliente, sem ter aquela forma de trabalho como geralmente é realizado, as feiras, os eventos, as exposições, e tudo isso passou a ser virtual. E para aqueles artesãos que só sabem trabalhar o artesanato, não entendem muito da tecnologia. Então, esse trabalho coletivo valoriza bastante a forma de vivência, né? E foi uma das coisas que a gente, como associação, conseguiu reverter a situação dentro do período da pandemia, com essas parcerias, buscando esses recursos, buscando trabalhar de forma coletiva e beneficiar, né, um todo. Não a Dailton, que está aqui falando, não a Eliene, não a dona Tecla, que é a presidente da associação, mas todos os artesãos que produzem sua peça e que traz aqui para expor, para vender. Então, foi um trabalho coletivo, um trabalho que beneficiou de modo geral a associação. Eu acho que no âmbito social, esse foi um dos aprendizados que foi mais reforçados durante a pandemia, né? Foi a importância do trabalho coletivo. A gente viu e tem visto aí, aumentou a pobreza, né? Tem pessoas abaixo da linha da pobreza, e aí o que tem feito diferença, digamos assim, se é que se pode dizer que tem tido grande diferença, mas o que tem de alguma forma acalentado essas pessoas
é justamente as ações que as pessoas que estão no âmbito social têm desenvolvido. Meninos, uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu tenho muita curiosidade agora com a fala do Adailton e agora com a tua, Cláudia. Cláudia, é importante, mas a gente contar com essa história da coletividade, da sensibilização das pessoas para que o trabalho ele continue, e a gente sabe e tem certeza que com as pessoas juntas o negócio fica melhor. Mas uma pergunta me veio à cabeça agora, investir em projetos sociais, ainda assim, com esse turbilhão de coisas acontecendo, ainda assim, investindo em projeto social, é possível, e, ao mesmo tempo, manter também a saúde econômica, por exemplo, do negócio? É possível porque, assim, você não precisa necessariamente tirar do financeiro da sua empresa para investir num projeto social, né? Tá aí, por exemplo, a questão da destinação do imposto de renda, né? Que as empresas de lucro real pode fazer para as organizações da sociedade civil, né? Então, essa é uma forma de investir e é perfeitamente possível. Você não vai mexer lá no teu capital lá. O que você vai destinar já teria que ser, de alguma forma, pago, né, para o leão, como dizem, né, para o imposto de renda. Então, você vai destinar para uma causa que você acredita, né? Você está investindo. Também, Cláudia, né, acompanhando essa sua fala aí, além de esse trabalho estar sendo, né, você não está tirando do bolso do financeiro da sua organização, da sua empresa, para realizar esse trabalho, para investir em um projeto social, mas que se você, com essa mentalidade, baseado no que você falou aí com relação ao imposto de renda, pensa que é melhor destinar para determinada instituição que está beneficiando um número de pessoas bem maior, do que mesmo passar lá diretamente para o governo esse recurso, sendo que você, como empreendedor, como empresa, poderia estar realizando esse trabalho juntamente com essa organização e tendo visibilidade da sua empresa e daquele trabalho que você está custeando através do seu imposto de renda. Então, isso é muito importante, essa visão com relação a esse trabalho. Muito bacana o que você está falando agora, Dado, porque tem a ver com aquilo que a gente iniciou hoje no bate-papo, né? A responsabilização social. A gente não está fazendo caridade, né? A gente está destinando parte de um recurso que de repente iria ficar alheio, ou iria para um fim que talvez não fosse um fim apropriado, e voltando isso para a própria comunidade em benefícios, para justamente cobrir a parte onde o Estado não consegue cobrir, né? Às vezes não é nem porque o Estado não quer, é porque realmente não tem como chegar de uma maneira proativa, porque nós que estamos na ponta, né, organizações sociais, empreendedores, né, a gente tem uma certa proximidade. E a gente, nesse momento que a gente tem essa proximidade, tem essa facilidade de ver coisas que talvez o Estado não veja, né, e a gente consegue alcançar. Eu gostaria... Oi, Cláudia. E o investir em projetos sociais não implica necessariamente em você investir única e exclusivamente recurso financeiro. Você pode investir num projeto social, por exemplo, se a sua empresa tem um programa interno de voluntariado, você vai estar investindo num projeto social, né? Então, não implica necessariamente no desembolso de um recurso, mas, digamos assim, na alocação dos recursos humanos para o desenvolvimento de ações voluntárias dentro de organizações sociais ou realizando ações sociais. Muito bacana, Cláudia. Então, para a gente poder finalizar e encerrar o nosso webinário hoje, eu gostaria de ouvir de vocês as suas colocações e ponderações finais. Olha, eu acho que quando a gente investe, né, num projeto social, a gente tem que primeiro lembrar que, como o Adailto bem salientou em todos os momentos, em todas as falas que ele fez, né? Lembrar que não é uma pessoa exclusiva que vai estar ganhando
não é uma pessoa exclusiva que vai ser transformada, é um grupo de pessoas, é uma comunidade, e isso implica, claro, num efeito cadenciado, numa transformação social, numa transformação da sociedade, né? Então, o trabalho social, ele é uma estratégia para que as pessoas consigam, de fato, promover essas mudanças na sociedade. Então, para a gente encerrar, né? Então, vamos lá. Quando se trata dessa questão do investir, né? Essa visão, investir em um projeto social, a gente está investindo, né? Assim como a Cláudia falou, em uma comunidade. A gente está investindo em várias pessoas, em várias situações. Um exemplo, esse trabalho aqui que a gente está realizando, né, de executar esse projeto, né, através do patrocínio da Casa Civil, do governo do Estado, é que nós estamos levando uma iniciativa para muita gente. A gente está mostrando, através da nossa experiência, através do nosso trabalho social, para outras pessoas que sejam alcançadas, né, e que possam, através desses webinários que a gente estamos gravando, passar a ter uma visão, passar a entender que projeto social é algo que a gente precisa abraçar a causa e que a gente precisa realmente realizar juntamente com a sociedade. Nem sempre o Estado vai conseguir atender a demanda toda do Estado. Então, nós, como organizações da sociedade civil, a gente está mais próximo da realidade, a gente conhece a nossa comunidade, a gente conhece a realidade, a vulnerabilidade da nossa comunidade. Então, o investir num projeto, você está trazendo benefício para uma comunidade e também você está buscando ainda mais um crescimento daquela comunidade e você como empresa, você como governo, também um crescimento. Então, é isso. O importante é que se abrace a causa e que se invista em projetos sociais. Eu vou agradecer a você, a Cláudia, né, pela disponibilidade, pela condução desse webinário, desse bate-papo, que com certeza vai contribuir muito com a sociedade civil do Estado do Ceará e onde esse webinário alcançar. Hoje a gente conversou um pouco mais sobre formação, projetos sociais e marketing de causa. São 3 pontos bem interessantes que a gente pode resumir numa trinca, né, que essencialmente favorece, né, a formação de indivíduos, né, para a sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade onde a gente possa ter verdadeiramente o que a gente entende como decência de vida. A gente precisa de qualidade, né, de vida com as pessoas. E, para isso, organizações sociais como a Mãe das Dores têm se empenhado, têm se esforçado. Então, o webinário hoje ele tratou dessa temática para poder incentivar e conversar um pouquinho, dar uma provocada, uma sacudida a você, empreendedor, que vai acompanhar esse webinário pelas redes sociais da Mãe das Dores, né? Que é possível a gente trabalhar causa, marketing, é possível a gente empreender de forma justa se a gente se organiza, se a gente se planeja e principalmente se a gente envolve pessoas. Tá bom? Então, um beijo, um abraço para todo mundo e faça uma divulgação desse material que é bem importante e bacana para a gente poder vincular com o trabalho que a organização tem realizado com o Projeto Evoluir. É isso.